Brasil de Fato 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com Itamar Vieira Júnior, escritor e geógrafo. Tudo bom, Itamar? Como vai? Olá, Zé, tudo bem? Prazer falar com você, com a audiência do Brasil de Fato. Espero que seja um momento proveitoso para todos. Itamar Vieira Júnior é geógrafo de formação. É funcionário licenciado do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Mas desde o início da última década tem se dedicado à literatura. São 2 romances publicados, Torto Arado e Salvar o Fogo, e outros 3 livros de contos. Com Torto Arado, um best-seller brasileiro, Vieira Júnior ganhou o Jabuti de 2020, entre outros tantos importantes prêmios de literatura. O prazer é nosso. Muito obrigado, viu, Itamar? Você lançou neste ano o teu novo livro, Salvar o Fogo, né? É mais um mergulho na luta de classes, nos desacordos familiares, nas chagas do catolicismo, enfim. Parabéns pelo livro, adorei. Qual que é o tamanho da importância de um autor como você, já consagrado, seguir falando sobre e dando voz a uma parcela da população que costumeiramente não tem voz? É muito interessante, Zé, pensar nisso, né? É bom, porque eu tenho uma formação na área das ciências humanas, eu sou geógrafo e continuei meu percurso acadêmico também tentando entender, compreender o Brasil, né, em profundidade, mas a literatura sempre andou ali junta comigo, sempre esteve dessa maneira. E, bom, cada vez que eu escrevo, eu estou pensando, eu quero lançar o meu olhar, minha, a minha perspectiva do que é essa história brasileira, né? O que é este país, né? Que civilização tem se erguido aqui, né? Com todas as dores, com todas as mazelas que ainda vivemos. Isso para mim é um ponto fundamental, porque quando eu me debruço sobre isso, eu estou e fazendo esse exercício, claro, porque não é uma investigação, é muito diferente, é um texto narrativo, é arte, né? Sobretudo é arte, é imaginação. Mas eu estou fazendo um exercício para entender o mundo à minha volta, para entender o Brasil, para entender a mim mesmo, para entender minhas origens, para entender as pessoas que estão à minha volta e que por fim, passam né, por coisas tão difíceis, às vezes sem entender quando tudo isso surgiu, né? E, bom, tanto em Torturado quanto em Salvar o Fogo, esse meu olhar se volta para histórias que para mim eram muito familiares. Familiares eu estou pensando na minha perspectiva familiar mesmo, né? Nos meus laços de parentesco, nas minhas origens, mas também estou pensando em tudo que eu vivi também, trabalhando com camponeses e camponesas ao longo do tempo. Então, eu não diria que eu dou voz aos silenciados. Talvez eu estivesse neste mesmo entre eles, né? E afinal essa é minha origem também. E talvez eu fosse, ainda sou, eu ainda, embora pareça o contrário, né? Porque eu estou em evidência. Os livros foram publicados, tem um número muito expressivo de leitores, um número grande de leitores. Eu sempre sou convidado a dar opinião, mas acho que ainda a minha voz ela ecoa como um sopro diante de tudo, diante das instituições, diante de toda a opressão que ainda circunda nossas vidas. E eu imagino que eu
que eu não estou dando voz, mas eu estou imaginando que eu preciso escrever uma literatura que seja representativa do nosso país, daquilo que para mim é Brasil, né? E eu acho que é um país imenso, com a diversidade étnica e cultural imensa, e que durante muito tempo as editoras, os críticos, acho que os prêmios literários estiveram restrito a um círculo muito privilegiado, né? Que trata apenas de uma classe média, branca, que sempre esteve neste espaço de privilégio, nesse espaço de poder. Então, eu acho que eu me somo a essas pessoas e, enfim, vejo que nessas histórias, nessas vidas, há grandes narrativas. E você falou sobre, fez questão de pontuar que faz ficção, né? Uhum. Mas eu acho que da tua ficção há muito de realidade, né? Há muito de verdade. Como é transportar isso sem sentir invasivo, Uhum. sem. Enfim, qual que é a dificuldade de transpor essa barreira? Eu acho que a literatura, ela como arte narrativa, né, como essa arte narrativa, ela carrega alguns pilares que são comuns a quem escreve, né? E eu percebo isso bem, eu já defini para mim o que é importante, o que é relevante. Primeiro que a gente precisa aproximar para que a literatura ela chegue ao coração das pessoas, né, de uma maneira muito pertinente, ela precisa se aproximar da vida, ela precisa estar próxima da vida. Estar próxima da vida não quer dizer que a gente vá apenas narrar o que é realidade, o que é verdade. O estar próxima da vida é estar próxima da condição humana, né? Estar próxima aos nossos sentimentos. Então, eu acho que a literatura ela está apoiada em três pilares. Zé, o primeiro pilar é a nossa capacidade de observar o mundo à nossa volta. Mas não é uma observação despretensiosa, como a gente passa ali o dedo no celular para olhar o que está posto ali nas redes sociais. Não, é uma observação muito acurada, né, do mundo à sua volta. Essa capacidade que nós temos de observar, de ouvir, de escutar, de não julgar muitas vezes, né? Isso é muito importante para quem escreve. Depois, eu acho que a memória é também outro pilar da arte narrativa. É essa capacidade que nós temos de evocar nossas memórias. E quando eu falo memória, é desde memórias mínimas até as memórias transcendentes mesmo. Eu tô pensando numa personagem que precisa caminhar debaixo do sol, né, e que está ali transpirando e tem a luta, o labor do trabalho ali, como é que o corpo se sente depois de tudo isso? Eu acho que, bom, algumas pessoas podem não ter experimentado isso, né? É muito provável. Mas muitas pessoas, a maior parte experimentou isso e sabe como é. Então, quando eu vou descrever algum evento, alguma cena, algum sentimento das personagens, geralmente eu estou evocando a minha memória, né? O que é que eu sinto quando o corpo está fatigado de trabalho? O que é que enfim, o que é que eu penso quando eu estou triste ou quando eu estou eufórico, né? Ou quando eu tenho raiva? Tudo isso serve para também alimentar a ficção. E o terceiro pilar é a capacidade que todos nós, seres humanos, né, que escrevam ou não, temos de imaginar. Você citou as premiações, né, e de como essas premiações tiveram que se moldar também a uma nova geração de de escritores. Eu lembro que teve uma sequência aí do Prêmio Jabuti de você, Jefferson Tenório, agora Luísa Romão, né, A escritores Eliana Alves Cruz, que ganhou na categoria Contos ano passado também. também uma série de escritores negros falando sobre temas descentralizados, cada vez menos europeizados, falando sobre nós.
contando sobre a nossa história. A que se deve essa mudança nas premiações que até então são comandadas pelas mesmas pessoas, né? Eu acho que isso é uma pressão natural do meio. Natural, quando eu falo, não é espontânea, tá? É porque esse país vem mudando nas últimas décadas. A gente não tem falado sobre isso de uma maneira muito aberta, porque de fato falta muita coisa acontecer ainda, né? Isso é só o começo. O começo, não, eu não gosto nem de usar essa palavra, porque aí eu estou desprezando todos os que vieram antes e que cada uma à sua maneira lutou para que isso fosse possível. Mas esse país, eu vou me deter nos últimos 30 anos. Esse país tem passado por uma verdadeira revolução, quase que silenciosa, né? Bom, a gente está escrevendo ainda o decreto né, o decreto da abolição. Estamos escrevendo, eu sempre digo isso. Cada política pública que vem para reparação é um capítulo daquele decreto, é um artigo, desculpe, daquele decreto que não foi escrito naquele momento. E um dos artigos mais importantes, eu acho que é a lei de cotas nas universidades, que abriu as universidades públicas para um contingente de pessoas que historicamente estiveram fora dela, né, que não tinham acesso, pela desigualdade entre o ensino público e o ensino privado, né, pelas desigualdades de classe e de raça, né, porque classe média a gente pensa em pessoas brancas, e elas ainda que podem pôr seus filhos na escola privada, que tem um ensino diferente, né, um ensino que muitas vezes enfim, está mais voltado, eu não vou nem dizer que é melhor ou pior, mas eu vou dizer que está mais voltado para esses concursos, vestibulares, até o Enem, né? Então, a lei de cotas veio tentar mitigar um pouco essa desigualdade. E de lá para cá, já são 15 anos, a gente está colhendo frutos disso. Estamos colhendo, porque essas pessoas egressas da universidade, elas saem discutindo racismo, elas saem querendo conhecer a história do Brasil, elas demandam por leituras e não se sentem representadas pela literatura, às vezes, que estava aí, né? Nós somos frutos disso. Eu penso uma geração como eu, Jefferson, a Eliana, acho que nenhum de nós, talvez, ainda conseguiu acessar a cota, porque o sistema de cota veio pouco depois de eu me formar. O Jefferson, Mas sim. o O Jefferson Jefferson, teve. sim, é. Mas eu já não consegui. A Eliana com certeza também não. Ela é de uma geração anterior, né? Como a minha. Então a gente não acessou. Mas enfim, a gente está acompanhando tudo isso. Não é porque a gente não participou que a gente não faça parte de tudo isso, né? Somos parte disso. Então, tudo isso tem mudado. Então, acho que nunca se discutiu tanto racismo no Brasil como se discute hoje, né? Nunca nos interessamos tanto por nossa história, inclusive para desmistificar coisas que estavam aí sacramentadas como verdades, né? E a gente tem feito um movimento para pensar isso e pensar de uma maneira decolonial, vamos dizer assim. Porque a gente deseja, Zé, que as pessoas sejam capazes de nos ler, aí eu estou falando dos prêmios, dos júris, dos críticos, né? A partir da nossa perspectiva, que eu acho que é aquilo que o Antônio Cândido, que nem viveu esse tempo e esse momento, já falava, né? Que seja capaz de ler o que se escreve a partir do contexto, do meio social onde aquilo é escrito, ou seja, essas mudanças refletem essa mudança na nossa sociedade. E para além disso, para além dessa mudança no júri, esses que a gente citou aqui, esses últimos ganhadores do Jabuti, são geniais. É, Sim, voltando, verdade. voltando a falar sobre Salvar o Fogo, Salvar o Fogo e Torto Arado são só os dois primeiros volumes de uma trilogia. Tô correto? Sim, Quando é que vem está esse correto. terceiro livro? Bom, todo mundo está perguntando, né? Quem leu quer ler a última parte. Eu digo, não tenham pressa, vai acontecer, porque tudo tem um tempo de maturação, né? A gente tem esse tempo
esse tempo, a escrita, ainda bem, né? Que a gente não escreve por encomenda nem por demanda, Zé. A gente ainda escreve por vocação, por vontade, por paixão mesmo, a literatura. Mas vai chegar. Eu penso que essa história vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. Então, chegaram os dois, né? Já está aí um caminho um bom caminho andado. Então, vai chegar. E aproveitando o gancho, eu ia perguntar só depois, mas já trago Sim, agora. A escrita é um exercício muitas vezes solitário, né? Mas que nessa segunda etapa, após a publicação, o livro começa a ser compartilhado de diversas maneiras, releituras, críticas, enfim. Como é que você lida com as diferentes recepções da tua obra? E aí eu queria sim. acrescentar a partir dessa tua última resposta, também as respostas críticas e afins interferem nessa próxima obra que você vai fazer? Ah, com certeza não. Assim, com certeza não interferem. Eu acho que eu tenho muita convicção daquilo que eu faço, que eu realizo. Pode não ser bom, né? Eu não posso julgar se é bom ou não é. Isso quem julga são os leitores. Eu acho que eles são os melhores júris, né, de uma obra literária. Os leitores é que, de fato, dizem se ela tem relevância ou não. Mas eu acho que não me afeta, não influi. Para mim, não é algo que, enfim, vai mudar a maneira de eu imaginar o mundo, de eu pensar o mundo, de eu escrever, né? Eu acho que minha escrita até pode mudar, mas num processo muito consciente ao longo do tempo, porque é natural. Nós mudamos, né, também ao longo do tempo. Eu gosto da metáfora do Heráclitos de que ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. De fato, nós, como seres humanos, ou como devires humanos, como queiram chamar, a ideia de devir é essa, né, de que nós estamos em permanente mutação. Pode ser que a escrita mude com o tempo, mas uma mudança natural, não por pressão de público, ou de editora ou de crítica. Eu acho que eu tento não, de fato, me interessa às vezes o que o leitor pensa, os leitores, né, pensam, até porque eu acho que as minhas narrativas saem de uma esfera muito íntima, né? Uma esfera pessoal que é minha, né? Essas narrativas são minhas histórias e encontra o corpo do leitor e isso transfere alguma intimidade, né? Daquilo que eu imagino, dos meus mundos, das minhas fabulações, alcança o leitor. Então, isso cria algum vínculo entre mim e o leitor que eu gosto, assim, quando eu estou em evento literário, eles me dizem o que pensam e pedem sugestões assim, é isso mesmo. E eu gosto de ouvir as interpretações que eles dão da história, né? Isso para mim é interessante. Nas redes sociais eles compartilham resenhas, outras coisas. Eu gosto de acompanhar. Não consigo acompanhar tudo. Bom, mas eu acho que isso é parte do processo porque não me agrada ler crítica, porque uma crítica pode ser algo muito negativo, né? Pode te jogar para baixo e você achar que não pode escrever mais ou que não tem espaço para você escrever nesse mundo, né? Tem críticas que por fim, podem sabotar, né? Até as nossas vocações, nossas vontades. E eu acho que quando a crítica é muito elogiosa também, ela pode fazer com que você se sinta melhor do que você é. Então, para mim, é sempre complexo, sempre complicado. Agora, claro, acho que nenhuma crítica ela pode soar como um interdito, porque isso aí eu já sei o que é, e não é crítica de fato. Aí é preconceito de classe, é preconceito de raça, porque se ela diz que você não deve mais escrever, ou que você não pode mais escrever, né, ou deixa isso muito claro nas entrelinhas, é porque ela não reconhece, né, os leitores, não reconhece o público, não reconhece os prêmios e quer criar um interdito
para te, né, para tirar desse espaço. E eu não sou eu, nem o Jefferson, nem a Eliana, nem muitos que estão aí na estrada, nem a Conceição, nem a Ana Maria Gonçalves, nem o Paulo Lins. Não somos os primeiros, nem os últimos a passar, nem seremos os últimos a passar por isso. Muitos que vieram antes, o que é que fizeram com Lima Barreto, né? O que é que fizeram com a Carolina Maria de Jesus, né? Onde foi que a Carolina morreu? Morreu lá, esquecida, em Parelheiros. E tudo mudou porque esse tempo novo que nós estamos vivendo, pelo menos os últimos 20 anos, teve gente com grande dignidade para recuperar toda a obra da Carolina e colocar no devido lugar, porque é uma obra muito importante para se entender o Brasil, para se entender a literatura, para se entender outras estéticas. Porque para a Eliana, para o Jefferson, para a Conceição escrever, a gente não precisa escrever como o europeu escreve, né? A gente não precisa escrever como as pessoas brancas escrevem. Claro, a gente lê também, nos interessa muito, e a gente aprende também, mas a nossa estética é diferente. Tem uma citação do Salvar o Fogo que me chamou a atenção, dentre tantas outras, mas essa eu achei bem interessante para trazer para nossa conversa, que diz assim: para dizer a verdade, não imaginava serem os livros escritos. Pensava que surgiam como nós das vidas de outras pessoas, vivos, sem grandes explicações. Como é que foi a descoberta da literatura como ofício para você? E é assim contigo? O livro nasce sem grandes explicações? Ele está vivo ali em algum lugar? Eu acho que essa parte da narrativa, quando Moisés fala um pouco sobre essa história, reflete um pouco da minha experiência com a literatura, com a leitura, muito cedo, né? Eu fui alfabetizado com 5 anos e meio, e para mim, que tinha muitos irmãos, morava numa casa pequena, era uma família que não tinha recursos para lazer, essas coisas para nos levar para outros lugares. Aprender a ler e ler histórias, narrativas, abriu um portal para a minha vida, né? Era uma maneira de me manter sadio, vivo, vivendo, experimentando outras coisas. E eu me lembro desse primeiro contato com o livro. Era um livro, eu não me perguntava quem escreveu, eu com 6, 7 anos, quem escreveu, o que é que fez, eu estava lendo, parece que estavam ali prontos, né? Não me preocupava com isso. Então, os livros, para mim, faziam parte do mundo como nós fazemos parte do mundo, né? E não imaginava que eles eram feitos, que eles eram escritos, que tinha alguém ali por trás de tudo isso. Só mais tarde que eu vim compreender isso. E aí o Moisés veio, ele reflete um pouco esse momento de despertar, de descoberta, né, da descoberta da leitura, da literatura. E a literatura foi essa expressão artística que eu estive mais próximo desde o princípio, que me ensinou muita coisa sobre a vida e sobre o mundo e sobre as pessoas, e ainda é uma grande fonte de conhecimento, né? O Milan Kundera, que diz que ele escreve muitos ensaios sobre literatura, e ele diz que o sentido último da literatura é se debruçar sobre a condição humana, e quando a gente lê e a gente escreve, no fundo estamos compartilhando um pouco da nossa visão e percepção dessa condição humana. E as pessoas lendo vão trocando isso também, né? E para mim, faz todo sentido isso. Porque nós, como leitores, lemos a história. A gente não é algo mecânico, a leitura não é mecânica, a leitura exige um engajamento muito grande. Um livro fechado, ele não significa muita coisa. Ele, para estar vivo, para ele existir, ele precisa encontrar o corpo do leitor, ser lido pelo leitor. Então, e ler, quando a gente lê, acho que tudo vai, em determinado momento, tudo vai desaparecer, né? Até quem somos, a gente vai deixar isso nem que seja por um momento de lado, e a gente vive a vida das personagens, a gente é as personagens. E isso é muito forte, né? Muito poderoso. Com certeza. Itamar, a gente vai chegando já no final da nossa conversa.
O tempo é muito curto, infelizmente, podíamos falar aqui durante muito tempo, mas você é funcionário do INCRA, agora licenciado, né? Uhum, É, e o MST vem falando isso há bastante tempo. O presidente Lula, numa tentativa de acalmar os ânimos uhum. recentes, afirmou que o INCRA, que é responsável pela avaliação e titulação das terras para a reforma agrária, não deve esperar ser motivado por ocupações, por exemplo, mas identificar essas terras e acelerar a reforma agrária no país. Você acha que é possível? Eu acho que a reforma agrária é um tema, é uma política pública que não vai sair do horizonte durante muito tempo, por uma questão simples. Primeiro, que o Brasil é um país muito desigual, do ponto de vista da estrutura fundiária. Depois, é porque os grandes produtores, eles não produzem alimentos para as pessoas, né? Eles produzem commodities para exportação, que é importante para a balança comercial, pode ser importante, né, para essa macropolítica, mas as pessoas não comem soja nem milho, apenas isso, né? Não faz parte da nossa dieta, não é exclusiva, a nossa dieta não é exclusiva, a gente não come commodity. Então, de segurança alimentar, e quem produz alimento para a mesa do brasileiro é o pequeno e médio agricultor, eles que produzem alimentos. E estamos falando de um país que 30 milhões de pessoas ou passam fome ou vivem em segurança, aliás, muito mais vivem em segurança alimentar. Eu acho que chega à metade da população do país. São Ou seja, cento e poucos né, milhões de cento e pessoas, né? cinquenta milhões de pessoas em insegurança alimentar, que se alimenta hoje não sabe às vezes o que vai comer amanhã ou depois de amanhã. Ou seja, estamos falando de algo que é importante, né? Nenhum país será desenvolvido se tiver metade da sua população passando fome, insegurança alimentar. Acho que o movimento do Sem Terra vem passando, é histórico isso, enfim, faz parte da história do movimento, por um momento, um dos muitos momentos de criminalização, porque tem uma CPI no Congresso. Mas a gente, parece maniqueísmo, mas a gente sabe, né, o que é que está por trás de tudo isso. De fato, é um Congresso que não espelha a nossa diversidade, né, a nossa diversidade social e cultural, e regional sim, porque as pessoas felizmente ainda obedece um critério aí regional, mas se a gente for olhar a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do agronegócio tem um peso desproporcional num Congresso que é muito conservador. E aí, para desviar as atenções, cria uma CPI para tentar criminalizar os movimentos sociais, né? Como você bem disse, nenhuma terra produtiva ela será alvo de ocupação ou de desapropriação. Para que a reforma agrária aconteça, a Constituição é muito clara e é muito conservadora em relação a tudo isso. E ninguém está falando em uma nova Constituinte, mudar a Constituição. É só seguir o que está lá. A terra tem uma função social. Essa função social é cumprida ou não? Se ela é produtiva, ela é cumprida. Pode ser até uma fazenda de agronegócio, se ela é produtiva, ela não vai ser alvo de desapropriação. Mas se a terra está lá apenas para especulação imobiliária, se ela é improdutiva, ela não cumpre sua função social. Então, ela é passível de desapropriação e ela é desapropriada para a reforma agrária. Ponto. Não tem drama. E a desapropriação não é confisco, o governo não confisca, o Estado brasileiro não confisca esses bens, esses imóveis. O Estado brasileiro indeniza todos, né? Tem uma política de indenização, ou seja, essas pessoas serão indenizadas. E assim a vida segue, e a gente vai reduzir as desigualdades. No campo, na cidade, a gente vai garantir a segurança alimentar. Vamos caminhar para isso, né? Se tiver mais produção, mais pessoas trabalhando no campo e menos desigualdade, ou seja, reforma agrária é um tema importantíssimo, não sai de pauta, está no nosso horizonte e ainda vai continuar por muito tempo. Com certeza. Itamar, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado também, Zé.
E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.